Hallo, hallo, ihr Lieben. Hoje nós vamos aprender alemão com Wortschatz, com vocabulário. A gente vai falar sobre Besteck und Geschirr. Besteck und Geschirr. Vamos entender o que é isso, né? Eu nem vou falar o que são esses vocabulários do nosso título, porque eles vão aparecer na nossa lista de vocabulário de toda forma, tá? Mas tem a ver com talheres, né? A gente vai falar de talheres, de louças, a gente vai aprender, então, vocabulários relacionados a essa parte da cozinha, né? Do comer. Vamos começar pela primeira, Besteck. É uma palavra neutra, tá? Das Besteck. Das Besteck, que é o talher. A gente usa ela muito no plural, com E no final. Todas as palavras no plural em alemão tem o artigo die, né? Ele é fixo para o plural, os ou as, né? Die Bestecke, com E no final, são talheres. Perceba a importância desse E no final, né? Besteck, Bestecke. Besteck, Bestecke. Isso faz toda a diferença, né? Com E no final, talheres. Então, vamos aplicar numa frase. Wo sind die Bestecke? Wo, onde? Sind, estão. Die Bestecke, os talheres. Bom, vamos falar de talher então, né? A gente tem que falar de quem? Da faca, do garfo e da colher. Uma coisa muito engraçada em relação aos talheres, que eu sempre tenho atenção, é que cada talher é de um gênero. A faca é neutra, o garfo é feminino e a colher é masculino. Como é que eu falo, então, a faca? Ela é neutra, das, eu vou dizer Messer, das Messer. O plural de faca é Messer mesmo, não muda nada, só muda o artigo. Se eu falo das Messer, é a faca, die Messer, as facas. Então, ich brauche ein Messer, eu preciso uma Messer, faca, eu preciso de uma faca. Como eu falei, o garfo é feminino, né? Então, eu vou dizer die Gabel. Die Gabel. Gabel, feminino. Se for plural, eu coloco o N no final. Die Gabeln é o plural, os garfos. Posso dizer, möchten Sie noch eine Gabel? Möchten Sie? Möchten é gostaria. Sie, com letra maiúscula, é você, né? Você formal. Com alguém aí que você não tem intimidade, não é amigo. Möchten Sie? Você gostaria. Noch, ainda. Eine Gabel, um garfo. Você gostaria ainda de um garfo? Quando eu uso esse ainda, tá, gente? Eu quero dizer mais um. Então, ao invés de eu dizer, por exemplo, se eu estiver no bar, ao invés de eu dizer mais uma cerveja, em alemão eu digo ainda uma cerveja, noch ein Bier, ainda uma cerveja. Então, esse ainda vai ter esse sentido de adição nesse caso, tá? Então, aqui, né, o que a nossa frase significa? Simplesmente, você gostaria de mais um garfo? Möchten Sie noch ein Bier? Noch eine Gabel? Porque com Bier na cabeça. Möchten Sie noch eine Gabel? E a colher, como eu falei, é masculina, der Löffel. Quando a gente tem o O com esse umlaut em cima, né, com esses dois pontinhos, eu faço boca de O e falo E. Le, faço boca de O e falo E. Le, Löffel. Der Löffel é a colher, plural. Mesma coisa, só que com die Löffel, as colheres. Se eu disser, mein Löffel ist weg, eu quero dizer, minha colher sumiu. Mein Löffel, minha colher. Ist weg é uma expressão para dizer sumiu, não tá aqui, né? Ist weg. Agora vamos falar um pouquinho de louça. E a palavra para louça é das Geschirr. Das Geschirr é louça, tá? Palavra neutra. Plural com E no final, Geschirr, mas quase não se usa, né? Igual em português, eu não falo muito as louças. Eu falo, cadê a louça, né? Por mais que eu esteja falando no plural. Então, em alemão, a mesma coisa. Tem o plural, Geschirr, die Geschirr, mas a gente vai usar mais no singular, das Geschirr, a louça. Por exemplo, wer spült heute das Geschirr? Wer spült heute das Geschirr? Wer, quem? Spült, lava. Quem lava heute, hoje, das Geschirr, a louça. Quem lava hoje a louça, né? Ou seja, quem vai lavar a louça hoje? Bom, o que a gente tem aí hoje de louça que a gente vai aprender? Prato fundo, o prato raso. O prato fundo, né, a gente vai chamar, primeira coisa, aprender prato, né? O prato é der Teller. Der Teller é o prato. E o plural dele é igualzinho ao singular, só que com o artigo die. Die Teller, os pratos. E quando eu quiser falar prato fundo, eu vou usar a palavra fundo, que é tief. Então, vou dizer der tiefe Teller. Der tiefe Teller, o prato fundo. Então, eu posso dizer, ich esse immer in tiefen Tellern. Ich esse, eu como, immer, sempre, em tiefen Teller, fundos pratos, né? No sentido de pratos fundos. Porque em alemão, quando eu coloco a qualidade da coisa, ou seja, o adjetivo, eu coloco antes, né? Enquanto em português eu falo prato fundo, em alemão eu falo fundo prato.
Enquanto em português eu falo parede branca, em alemão eu falo branca parede, né? O adjetivo vem sempre antes. Então, ich esse immer im tiefen Teller. Eu como sempre em pratos fundos. Aí você deve estar se perguntando, por que tiefen tem N? Por que Teller tem N? Você acabou de falar que o plural é Teller mesmo. Bom, gente, isso aqui é um dativo, que é um assunto um pouquinho mais avançado aí, que não é o assunto de hoje, mas o dativo plural a gente vai ter esse N no tiefen e vai ter esse N no Teller, tá? Se você não aprendeu isso, não se preocupe. Só estou aí esclarecendo que é um assunto realmente um pouquinho mais avançado. Vamos lá. Se eu quiser dizer um prato raso, eu vou usar a palavra der Teller e vou usar a palavra flach, que é raso, né? E aí eu vou colocar o ezinho no final. Der flache Teller, o prato raso. Der flache Teller, ou o raso prato. Haben Sie einen flachen Teller? Haben Sie einen flachen Teller? Haben Sie, tem você, né? Usei com a letra maiúscula você. Tem você. Por que tem você? Porque em perguntas, né, a gente coloca o verbo antes do sujeito. Então, na afirmativa eu falo em alemão, você tem um prato raso. Na pergunta eu faço, tem você um prato raso? É o jeito que a gente faz as frases em alemão, né? Einen flachen, raso, Teller, prato. Também você pode se perguntar, Luz, por que flachen tem N aí, né? Isso aí é um acusativo masculino. Também é uma questão de declinação de adjetivo, nós não vamos entrar nisso hoje. É um tema bem profundo, que a gente vai precisar dali de algumas horas para falar sobre isso. Mas fica aí para você saber que isso existe. Em uma outra oportunidade a gente fala sobre, tá? E vamos por último para tigela. Tigela eu digo die, é uma palavra feminina, Schüssel. Quando eu com esses dois pontinhos, eu vou fazer boca de U e falar aí, Schüssel. Die Schüssel é a tigela, com N no final, die Schüssel são as tigelas. Então eu posso dizer, ich habe heute Morgen eine Schüssel Müsli gegessen. De novo, ich habe heute Morgen eine Schüssel Müsli gegessen. Eu, habe gegessen, comi. É o passado do verbo essen, que é comer. Para fazer esse passado, eu coloco o habe na segunda posição e o gegessen, que é o participio de essen, na última. E dá o passado, que é comi. Eu comi heute, hoje, morgen, de manhã. Hoje de manhã, uma Schüssel, tigela, Müsli, cereal. Uma tigela de cereal. E pronto, agora a gente tem aí bastante vocabulário de talher e louça. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler de novo e quero que você repita depois de minhas palavras, fechou? Então vamos lá. Das Besteck, das Messer, die Gabel, der Löffel, das Geschirr, der tiefe Teller, der flache Teller, die Schüssel. E assim terminamos a aula de hoje e a gente se ouve de novo. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!